Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Lia Machado e você está no meu canal Morena Negra. No vídeo anterior eu falei sobre as teorias raciais, sobre como essas teorias se formaram lá no fim do século XVIII e começo do século XIX. Só que depois que eu gravei aquele vídeo, eu fiquei me perguntando sobre a forma como eu trouxe esse assunto aqui para vocês. Como seria de se esperar, eu falei sobre os teóricos que defenderam essas teorias, que queriam defender as diferenças raciais lá durante o século XIX. Mas eu acho importante enfatizar que na história as coisas não costumam seguir um caminho único. E por mais que as teorias raciais tenham tido um forte impacto durante todo o século XIX, elas não foram a única forma de pensamento que se desenvolveu naquele período. E por isso eu resolvi trazer um pouco estes outros personagens históricos que não concordavam com essas teorias raciais e tentavam de alguma forma se posicionar contra elas. Eu acho que ainda assim, ainda que eu esteja trazendo pessoas que não estavam se posicionando a favor das teorias raciais, eu vou estar ainda falando de teorias raciais. Porque falar de quem foi contra essas teorias também é falar dessas teorias. E para isso eu selecionei duas mulheres e um homem, exatamente duas mulheres, para a gente poder fugir também deste percurso que nos faz acreditar que as mulheres não tinham um impacto social em outros períodos da história, que elas não tinham voz, que as suas vozes não eram ouvidas em nenhuma instância, o que não é exatamente verdade. Por mais que as mulheres estivessem, em sua maioria, nos espaços da casa, dentro das casas, não tinham muita voz pública, algumas delas conseguiam se posicionar publicamente e conseguiam sim ter um impacto ali na sociedade pública, não apenas dentro dos seus lares. Então eu acho interessante trazer também um pouco a voz dessas mulheres para a gente fugir deste conceito que acaba se generalizando e faz a gente acreditar que não existia ninguém, que não existia nenhuma mulher que conseguia se posicionar de outra forma ou fora do lar em outros períodos da história. E se você gosta de vídeos como esse, é sempre bom lembrar para curtir o vídeo aqui para mim, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que vocês sabem que também vão gostar de assuntos como esse. A primeira mulher que eu vou tratar aqui nesse vídeo eu já falei no meu vídeo anterior, então se você ainda não viu o vídeo, aproveita e vai lá, assiste também para poder ter um panorama mais geral do que eu estou falando. Mas essa mulher é a Olympe de Gouges. A Olympe foi a mulher que escreveu, em 1791, o direito das mulheres e da cidadã, em oposição ao direito dos homens e do cidadão, que havia sido escrito em 1789. Mas a Olympe não escreve apenas o direito das mulheres e da cidadã. Ela escreve também em favor dos negros. Ela escreve defendendo o direito dos escravos, principalmente da colônia de São Domingos, que hoje a gente conhece como Haiti. A Olympe escreve nesse período uma obra chamada Da Escravidão Negra, na onde ela vai discutir essa escravidão que atingia as colônias de possessão francesa. O grande assunto do momento era a Revolução de São Domingos, a revolução do atual Haiti. A Olympe se posiciona então de maneira mais geral com relação ao que estava acontecendo no Haiti, que estava em guerra com a França desde 1791, quando explode a Revolução do Haiti. A Revolução do Haiti ela vai de 1791 até 1804, quando o Haiti declara independência, e mais algumas décadas para a França aceitar essa independência. E a Olympe estava lá, já em 1791, no comecinho então dessa Revolução do Haiti, discutindo no seu texto sobre o direito desses escravos e se posicionando de uma maneira que não acusava apenas os negros pelo que estava acontecendo no Haiti. Porque o que acontece nessa conjuntura toda? A Revolução do Haiti traz com força essa ideia de que negros seriam selvagens, de que essas ações dos negros, essas grandes matanças que eles estavam causando no Haiti
contra os proprietários brancos era uma prova dessa selvageria, dessa incapacidade do negro conviver em sociedade e dialogar, pelos seus direitos de maneira civilizada, que não fosse pela guerra. A Olympe, no entanto, ela vai contra esse posicionamento de maioria branca. Ela era uma mulher branca, é bom a gente lembrar, mas ela não se posiciona dessa maneira mais radical que vai separar em dois universos tão distintos as ações de negros e brancos. Pelo contrário, a Olympe vai dizer que o que está acontecendo no Haiti é resultado de toda a conjuntura de uma colônia. A violência com que os negros estariam tratando os brancos no Haiti era resultado da violência que os brancos já tratavam os negros, tratavam os seus escravos na colônia de São Domingos. Esse posicionamento foge um pouco desse caminho geral que outros letrados do período vão seguir. Um letrado muito importante na área literária é o Chateaubriand, por exemplo, que em um dos seus textos vai comentar exatamente quem teria coragem de defender o Haiti depois do que havia acontecido na sua revolução, durante a revolução. Temos aí em contraposição, então, a Olympe, que tem essa coragem de defender o Haiti, mesmo tendo conhecimento da revolução. A Olympe vai ser até mesmo acusada, então, por conta desses escritos, por conta deste posicionamento, de incendiar esse pensamento dos negros, de favorecer os negros com os seus textos, favorecendo a Revolução do Haiti, colaborando para que essa revolução aumentasse e piorasse. A Olympe, logicamente, ela vai se posicionar contra essa ideia, ela vai dizer que ela não apoia o que está acontecendo no Haiti, mas ao mesmo tempo não quer dizer que ela vai simplesmente acusar os negros do que acontece na colônia. Ela não se posiciona dessa forma e este é mais um dos motivos que a levam à guilhotina em 1793. Ao lado da Olympe de Gouges, nós temos também a Madame de Staël, que foi outra mulher muito importante nesse período, que tinha um papel social muito importante, e a Madame de Staël também se posiciona de maneira parecida à Olympe de Gouges com relação à Revolução do Haiti. Ela não vai acusar os negros como únicos culpados pela Revolução, ela vai dizer, sim, que é uma conjuntura desta relação entre negros e brancos lá no Haiti e dessa relação tão violenta, Elas não deixam de demarcar isso. A violência dessa relação é a que leva à Revolução. Eu acho interessante citar também que a Madame de Staël, ela tem uma pequena novela, que ela escreve entre 1786 e 1795, chamada Mirza. E a protagonista dessa história é uma personagem negra, uma personagem mestiça que vivia na colônia francesa. Achei interessante enfatizar esse pequeno romancezinho da Madame de Staël nessa conjuntura que nós temos agora de novelas da Globo discutindo se teriam personagens negros ou não em novelas históricas. Seria possível ter um espaço para personagens negros em novelas históricas? Por isso resolvi citar essa novela que já no fim do século XVIII, em 1786, escrevia com uma personagem protagonista negra. Esses livros são vários, na verdade é isso que eu estou estudando no meu doutorado agora. E além desses personagens existirem nos romances, existirem no teatro, eles também existiam como pessoas ali em trânsito na Europa. Os negros, a partir do momento que você vai ter essa relação com a África e com a escravidão, você também vai ter negros que se tornam libertos e que vão estar então ali na sociedade da Europa, nos países europeus, vivendo como homens livres e muitos deles lutando contra essa escravidão. Então é importante a gente dizer também que não são apenas brancos que lutam contra a escravidão. Já desde o século XVIII, existem negros que também estavam lutando contra a escravidão
lá do fim do século XVIII, começo do século XIX, durante todo o século XIX, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Eles poderiam não ser a maioria, realmente eles não seriam a maioria, afinal, eles estavam em outro país, mas eles estavam sim participando, estavam sim discutindo essas questões lá na Europa. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha os naturalistas que estavam querendo afirmar as teorias raciais, que queriam comprovar essa diferença entre brancos e negros, vale lembrar aí o Georges Cuvier, que em 1815 dissecou o corpo da Saartjie Baartman, que eu também citei lá no meu último vídeo, disseca o corpo da Saartjie Baartman para comprovar essa inferioridade do negro da região da atual África do Sul. Nós temos estes outros personagens, estas outras pessoas que se posicionavam contra essas teorias raciais. Em 1808, nós temos outra obra escrita exatamente para se colocar contra estas teorias, que é a obra do Abade Gregoire, ou Gregório em português. E eu vou ler o nome aqui da obra porque naquele período eles tinham o costume de escrever obras com títulos muito grandes para a gente conseguir lembrar de uma vez só. Então, o nome da obra do Abade era Da Literatura de Negros ou Pesquisas sobre suas faculdades intelectuais, suas qualidades morais e sua literatura. Deste nome enorme que o Abade deu para sua obra, eu acho que é importante a gente enfatizar a palavrinha moral. Porque nesse período, moral, a moralidade, a ideia de moral era fundamental para a sociedade europeia. Era o princípio formador dessa sociedade. Era algo intrínseco às pessoas e que eles tendiam a ver como algo que nascia com essas pessoas. Então, algumas pessoas seriam aptas à moralidade e outras pessoas não seriam aptas à moralidade. E, logicamente, neste contexto das teorias raciais, se dizia que os negros não teriam essa habilidade moral, eles não conseguiriam desenvolver essa moralidade como a sociedade europeia esperaria que grupos humanos desenvolvessem para poder atingir esta civilização, este grau de civilização visto por eles como superior. Então, essa discussão da moralidade, essa possibilidade dos negros serem morais, era uma questão muito importante ali para as discussões raciais, para as discussões dos europeus que queriam falar sobre o lugar que os negros poderiam ocupar. E o Abade Gregoire, ele vai em direção oposta às teorias raciais, porque o que fazia essas teorias raciais? Como seria de se esperar, eles diziam que os negros como grupo não teriam uma habilidade a desenvolver a moral como a civilização europeia requeria que essa moral fosse desenvolvida. O Abade, no entanto, vai dizer que a moralidade ela vem de pessoa para pessoa. Então ele enfatiza que ao mesmo tempo que dentro da Europa, entre brancos, eles encontram pessoas que não conseguem desenvolver a moral como seria esperado pela sociedade europeia, seria de se imaginar que alguns negros também não desenvolveriam essa habilidade moral. Mas isso seria na individualidade de cada pessoa, na individualidade de cada negro, não neste sentido de grupo que trazia a ideia das teorias raciais, que com esse sentido de grupo praticamente inviabilizava a ideia de civilização para os negros, porque eles seriam incapazes de atingir este pressuposto moral. O Abade vai dizer que não, que os negros como os brancos, eles têm total habilidade de atingir esses pressupostos morais, só que alguns não vão atingir da mesma forma que alguns brancos também não atingem. Além disso, eu acho importante enfatizar também que o Abade vai colocar negros, irlandeses e judeus no mesmo patamar de perseguição na história da humanidade. Eu acho isso muito interessante de se pensar porque nós sabemos que é apenas na Segunda Guerra Mundial,
quando nós temos aquela matança enorme de pessoas brancas por conta dessas teorias raciais, a história atinge aí um limite do desenvolvimento dessas teorias raciais que se volta contra a própria sociedade europeia. E é apenas neste momento que uma tragédia tão grande acontece entre brancos. Lógico que não foram só brancos que morreram no Holocausto, mas uma maioria branca, que você vai colocar em discussão a validade dessas teorias raciais e você vai ter a sociedade europeia vendo realmente a necessidade de se repensar o posicionamento que eles tinham perante os grupos humanos ao redor do mundo. E o Abad, em 1808, ele já estava ali escrevendo e criticando esse posicionamento, colocando negros, judeus e irlandeses no mesmo patamar de sofrimento. Então, como a gente pode perceber, você já tem essas discussões, você já tem esse questionamento das teorias raciais desde que elas começam a se desenvolver lá no comecinho do século XIX. A questão é que nessa dinâmica histórica não é apenas o pensamento que é levado em conta. Temos também aí a força política e a força econômica que se juntam nesse embate das teorias científicas, das teorias humanas, para poder se chegar a algum resultado do que vai ser implantado em sociedade. E como nós sabemos, no começo do século XIX, a escravidão ela ainda era extremamente forte. Nós sabemos que o último país a abolir a escravidão foi o Brasil. Nós temos este mérito maravilhoso na nossa história, que abole a escravidão apenas em 1889. Então você tem um século inteiro de luta e de discussão, se nós formos marcar aí entre a Revolução do Haiti em 1791 e o Brasil finalmente abolir a escravidão em 1889. Isso tudo faz parte da conjuntura histórica, faz parte dessa discussão histórica que não é apenas você conseguir defender ideias. Ao lado das ideias, você precisa ter suporte político, você precisa ter suporte econômico que vá aceitar o espaço dessas pessoas, que vá dar espaço a essas pessoas. E é por isso que, para nós, principalmente aqui no Brasil, essa ainda é uma discussão muito importante. Quando a gente fala de cotas raciais, quando a gente fala de espaço para os negros, a gente está falando de toda essa conjuntura. Não adianta uma pessoa querer dizer que é contra o racismo, porque não basta uma pessoa ser contra o racismo. Nós precisamos de toda essa conjuntura, a conjuntura do pensamento, a conjuntura política, a conjuntura econômica, agindo em prol de alguma resolução para que aquilo realmente tenha efetividade em sociedade. Fica então o convite à reflexão da importância que essas discussões ainda têm na nossa sociedade. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, gente. Se você gostou desse vídeo e ainda não curtiu, curte aqui pra mim e compartilha com seus amigos, que vai me ajudar bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!